Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai santo e bendito, somos gratos a Ti por essa tão maravilhosa oportunidade de nos reunirmos nessa casa de oração, de adoração, nos reunirmos na Tua presença para adorar a Ti, para sermos edificados por Ti, por intermédio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ilumina nossa mente e aplica no nosso coração a Tua palavra, fortalece-nos, suplicamos a Tua bênção, a capacitação do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. O que o apóstolo João afirma no versículo 3 e 4, irmãos, é uma verdade muito preciosa. Ele afirma no final do versículo 3 que por intermédio de Jesus Cristo nós desfrutamos da mais extraordinária das dádivas, a dádiva da comunhão com o Pai. Essa verdade é afirmada no final do verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Um dia o pecado nos afastou de Deus, nos alienou dos céus, mas através de Jesus nós fomos reconciliados. Nós agora desfrutamos da mais extraordinária das bênçãos, a bênção da comunhão com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E a comunhão com o Pai é possibilitada, é garantida através de Jesus Cristo. Essa comunhão, ela tem uma dimensão vertical porque nos liga aos céus. E essa comunhão, ela tem também uma dimensão horizontal porque nos liga à igreja. Então, a nossa comunhão, ela é plena porque ela é com os céus, mas também com a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Mas a partir, como nós temos meditado nesse capítulo, do versículo de número 5, até o final do capítulo de número 2, o apóstolo João, ele vai nos mostrar que precisamos conservar essa comunhão. A comunhão é uma dádiva da graça de Deus por intermédio de Jesus, mas ela precisa ser conservada, ela precisa ser desfrutada, ela precisa ser cultivada por nós. E há um comentarista bíblico chamado Martin Lloyd-Jones, e ele apresenta-nos, através desse trecho, 6 atitudes necessárias que nós precisamos desenvolver para conservarmos esta comunhão. A primeira delas, nós já citamos aqui domingo passado, que a comunhão, ela é preservada, a comunhão com Deus e com a igreja do Senhor aqui na terra, ela é conservada, ela é cultivada, ela é desfrutada na medida que nós andamos na luz. Veja, por favor, o versículo de número 5, quando o escritor afirma: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Leia o verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João claramente afirma que esta comunhão é mantida, é preservada, na medida que nós andamos na luz. E andar na luz é andar em santidade. Andar na luz é enfrentarmos o pecado. Por isso que ele vai mostrar-nos como é que o pecado é enfrentado, dos versos de número 5 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 2. O pecado é enfrentado quando é reconhecido, quando é confessado e quando recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus perdão. Portanto, em primeiro lugar,
para conservarmos a comunhão com o Pai, para conservarmos esta bendita comunhão, é preciso andarmos na luz. Em segundo lugar, o apóstolo continua afirmando a segunda atitude, dizendo que para que a comunhão seja preservada e mantida, é preciso obedecermos aos mandamentos do Senhor. Sem obediência não há comunhão desfrutada, e sem comunhão não há alegria. A alegria do crente é fruto da comunhão, e para que a alegria permaneça, a comunhão precisa permanecer. E para que a comunhão permaneça, é preciso que os mandamentos do Senhor sejam obedecidos. É isso que nós somos ensinados. Observa aí na sua Bíblia, no versículo 3 do capítulo de número 2. Ora, sabemos que o temos conhecido. A palavra conhecer aqui aponta para a ideia de relacionamento e, portanto, de comunhão. Sabemos que temos comunhão com Ele, não apenas informações. E qual é a evidência que temos comunhão? Por isto, se guardamos os seus mandamentos. A comunhão é preservada, a comunhão é desfrutada na medida que trilhamos o caminho da obediência. Sem obediência aos mandamentos do Senhor, não há desfrute desta comunhão. João, ele acaba sendo bastante incisivo quando afirma esta verdade. No versículo de número 4, observa aí por favor, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O que nos assemelha a Jesus é a obediência. Jesus viveu uma vida marcada pela obediência, pela submissão ao Pai. Portanto, o Espírito Santo nos revela esta profunda verdade, que a comunhão com o Pai e com a sua igreja só poderá ser desfrutada por nós de maneira viva e real, na medida que trilhamos o caminho da obediência. Qual é a palavra, igreja? Obediência. Veja que João está dizendo no versículo 3, estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Não há alegria completa sem comunhão com os céus. Mas através de Jesus podemos desfrutar desta alegria completa, porque pelo sangue derramado na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados e a nossa vida foi religada com os céus. Temos comunhão e, portanto, temos alegria. Mas para que esta comunhão e esta alegria seja desfrutada, é preciso trilharmos um caminho de obediência. Mas, em terceiro lugar, o apóstolo João afirma que a comunhão, fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas, ela só poderá ser desfrutada na medida que trilhamos o caminho do amor. Sem amor não há desfrute de comunhão com Deus e uns com os outros. E sem comunhão não há alegria. Portanto, se queremos desfrutar de uma alegre comunhão, essa profunda e maravilhosa experiência que Cristo dá ao seu povo, é necessário andarmos na luz, obedecermos os mandamentos e vivermos uma vida de amor. É exatamente isso que João afirma no versículo de número 7. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo de número 7. Ele então fala da necessidade do amor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Pelo contexto, claramente sabemos que o apóstolo João está falando do amor. O amor não é um mandamento novo, porque desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo incentivou ao povo de Deus a viver uma vida marcada pelo amor. Então ele está dizendo, olha, o que eu estou ensinando a vocês, o que eu estou falando a vocês não é nada novo, porque o Espírito Santo já nos exortou a vivermos uma vida de amor.
Mas, no verso 8, ele diz assim: todavia, vos escrevo mandamento novo. Ou seja, é antigo ou é novo? É antigo porque está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Mas é novo, aí ele diz, olha, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É antigo porque está na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Mas é novo porque em Cristo aquele antigo mandamento tem uma plena realização. Nele, em Jesus Cristo, aquilo que é antigo se torna novo, porque Ele cumpriu plenamente o mandamento do amor. Tendo nos amado, nos amou até o fim. O mandamento é obedecido, o mandamento é cumprido. E o ápice do cumprimento deste mandamento de amor é quando Jesus assumiu aquela cruz, nos substituindo, morrendo em nosso lugar, para manifestar a justiça de Deus e o amor de Deus para conosco. Jesus, portanto, torna novo o mandamento do amor. Mas ele diz, é novo nele, esse mandamento do amor. Mas é novo em vós também, é novo em nós. Por quê? O versículo explica. O final do versículo 8 diz, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É novo nele, porque ele cumpriu plenamente o mandamento do amor. Mas é novo em nós, porque nós fomos libertos das trevas. Nós fomos libertos do mal. Nós somos agora templos do Espírito Santo de Deus. E na força do Senhor conseguiremos sim viver o novo, viver o amor a Deus e o amor uns aos outros. Porque já não somos mais velhas criaturas dominados pelo ódio, pela amargura e pelas trevas. Fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus para viver uma vida nova, marcada pela luz do Senhor, pela submissão aos seus mandamentos e pela uma vida que ama a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque as trevas se vão dissipando, libertos das trevas, feitos agora filhos da luz, filhos de Deus. Ele diz algo importante no verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Veja que João está apresentando atitudes que evidenciam a nossa permanência na comunhão. A comunhão é mantida, a comunhão é conservada, a comunhão é desfrutada na medida que nós, no poder do Espírito e da luz do Senhor em nós, vivemos o sobrenatural aqui na terra, que é uma vida marcada pelo amor, que suporta, que perdoa, que permanece até o fim, louvando o nome do Senhor. Diga amém. Mas ao mesmo tempo ele estabelece o contraste. Quando ele diz assim, algo muito forte, veja. O Espírito Santo é sempre muito verdadeiro conosco. Aquele que diz, verso 9, está na luz e odeia seu irmão, até agora ele está onde? Nas trevas. A ideia de trevas aqui, irmãos amados, é a ideia de aprisionado no pecado. Ele ainda não teve uma experiência de novo nascimento, de libertação. Nós não somos salvos pela prática do amor, não. Nós somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Mas a prática do amor é uma evidência clara que as trevas, fomos libertos das trevas e salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos frutificando como expressão de vida transformada, vida liberta. E o mais extraordinário dos frutos que se manifesta nessa terra, marcada pelo ódio, pela violência, pelo egoísmo, é o amor. É uma evidência clara da presença de Deus. Ele diz no verso 11: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Olhe como essa pessoa é descrita. Está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai. É muito forte, irmãos. Ele não tem direção. Ele não vive debaixo da orientação do Senhor, da luz do Senhor.
ele vive pelas circunstâncias, pelas suas inclinações, as inclinações do próprio coração. Portanto, a comunhão não é desfrutada, a comunhão não é mantida na ausência do amor, porque ainda prevalece as trevas. E ele termina dizendo no verso 11: porque as trevas lhe cegaram os olhos. O Espírito Santo nos ensina, por intermédio da palavra, que a clara evidência que nós já não estamos mais nas trevas, nem andamos nas trevas, e as trevas não nos cegaram, é uma vida que trilha o caminho do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor que me faz obedecer a Ele, amar, confiar e amar, e o amor que se manifesta também de maneira horizontal, na comunhão dos santos, numa vida que é exercida em paciência, em perdão, em serviço mútuo, em oração. Portanto, a comunhão com Deus e com a sua igreja é mantida na medida que andamos na luz. Repita comigo para fixar no seu coração. A comunhão é mantida na medida que andamos na luz. Pode ser mais forte? Andamos na luz. Segundo, obedecemos os mandamentos do Senhor. E terceiro, andamos em amor. Andamos em amor. Em quarto lugar, o apóstolo João, ele era um pastor que amava o rebanho. E de repente, diante de tantas exigências tão nobres, tão elevadas, a gente tende a se desanimar. Porque conhecemos o nosso coração, conhecemos as nossas atitudes, e o Espírito Santo incisivamente diz que a comunhão só é desfrutada no caminho da luz, da obediência e do amor. Mas nesse instante, nos versos 12 e 14, João faz uma espécie de parêntese aqui, mas que está ligado tanto ao que ele falou anteriormente, quanto ao que ele vai falar em seguida, que é uma parte, é um parêntese, onde o apóstolo João deseja nos encorajar, para que trilhemos esse caminho novo, caminho de comunhão, caminho de luz, caminho de amor. E de que maneira o Espírito Santo, através do apóstolo João, nos encoraja a vivermos essa vida. Ele nos encoraja a vivermos essa vida extraordinária, lembrando quem somos. Lembre-se quem você é. É isso que ele vai falar. Ele vai redefinir, ou ele vai afirmar a nossa identidade como cristãos. Ele usa 3 expressões. Ele usa filhos, jovens e pais. A maioria dos comentaristas bíblicos afirmam que essas expressões filhos, jovens e pais não tem a ver com a idade biológica, mas com a fase espiritual. Nós passamos por fases na nossa vida espiritual. Todos nós, quando nascemos de novo, somos como bebês. E a gente precisa do leite, de nos alimentarmos. A gente vai crescendo, se fortalecendo, nos tornamos jovens. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas a gente prossegue até o fim, nos tornando maduros, pais espirituais para a glória de Deus. Então o que João está fazendo nesse parágrafo, do verso 12 ao verso 14, é lembrando aquilo que somos. E ele diz 3 verdades extraordinárias sobre a nossa identidade. A primeira delas, lembre-se quem você é. E você, pela misericórdia de Deus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, você é perdoado. A graça de Deus te alcançou. O sangue de Jesus purificou a tua alma, transformou o teu coração. A vida cristã começa na medida que nós estamos conscientes de que pela graça nós somos perdoados, que somos pecadores, que nada merecemos, mas a graça de Deus, o amor de Cristo nos alcançou com perdão, salvação. É isso que ele afirma no versículo de número 12. Observe aí: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Você pode repetir comigo esse versículo 12? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É por causa do nome dele. Esse nome aqui aponta para o nome de Jesus.
nome incomparável, nome que garante salvação e perdão de pecados. A palavra nome aponta para o caráter dele. Ele é Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, nos representou fielmente em obediência, cumpriu a lei do Senhor, não fez o que o primeiro Adão fez, desobedeceu, se rebelou contra o Pai. O segundo Adão, Jesus Cristo, trilhou o caminho da obediência até o fim. E mesmo obedecendo e vivendo em santidade, Ele morreu numa cruz, derramou seu sangue. E é por causa dele, da vida dele, da obra dele, que os nossos pecados são perdoados. Reafirme quem você é em Cristo Jesus. Por causa do nome dele, há perdão, a salvação, a reconciliação, a vida abundante. Você já não está preso ao pecado e às trevas. Por isso que a vida que Deus nos oferece é uma vida uma vida elevada, de um alto padrão, porque das trevas Ele nos tirou, da morte Ele nos vivificou e nos colocou num lugar de vida, de luz. Ele diz 3 coisas. A primeira, somos perdoados. A segunda, ele diz no verso 13: jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. E novamente ele repete isso no verso 14, no final do verso 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quem somos, irmãos? Quem somos em Cristo Jesus? Somos perdoados, mas em segundo lugar, somos mais do que vencedores. Somos vencedores. E como jovens nos comportamos, independentemente da nossa idade, porque a nossa força vem do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, sou forte, porque através de Jesus, a cabeça da serpente foi esmagada. A serpente já não tem poder sobre nós, porque o sangue de Jesus nos libertou. Ele era o valente, Satanás era o valente, nos oprimia. Mas o mais valente, Jesus Cristo, amarrou o valente, limpou a casa, repreendeu todo o mal. É preciso a cada dia reafirmarmos a nossa identidade. Quem somos em Cristo Jesus? Somos fortes, vencedores no poder do Espírito, firmados na graça para a glória de Deus. Ah, pastor, é tão difícil essa vida, é tão sublime, é tão alta. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o Senhor é conosco. O poder do Espírito está em nós. Nenhum mandamento do Senhor, irmãos, é pesado demais para nós. Sabe por quê? Porque junto com o mandamento, Ele enviou também libertação, perdão, capacitação e poder espiritual. Lembre-se quem você é. Você é perdoado e em Cristo Jesus você é um vencedor. Mas ele afirma mais um outro aspecto da nossa identidade. Ele diz assim, no verso 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, aí no verso 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Interessante, porque ele diz, o que o filhinho tem, os pais também têm. E o que é que os filhinhos têm e os pais têm? Conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. Vida cristã é conhecer a Deus. Ele diz, aos pais ele diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem um Deus que é eterno, todo-poderoso. Mas no verso 14 ele diz, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Lembre-se quem você é. Através de Jesus, você tem um relacionamento vivo com um Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente. Mas este Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, eu posso me relacionar com Ele chamando de Pai. Abba, Pai.
Ele me receberá, Ele me acolherá, não como um estrangeiro, mas como um filho amado, adotado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A comunhão é mantida na medida que andamos na luz, obedecemos os mandamentos, trilhamos o caminho de amor e reconhecemos e afirmamos aquilo que somos em Cristo Jesus. Perdoados, vitoriosos e temos acesso à presença do Pai. Mas em quinto lugar, o apóstolo nos chama a uma quinta atitude, que está nos versos 15 a 17. Sabendo quem somos, somos o que somos pela graça de Deus. Ele então nos convoca a não amar o mundo. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que é mundo aqui, irmãos? Mundo não é as coisas que foram criadas por Deus. As coisas que Deus criou, Ele criou para o seu louvor e para a sua glória. O mundo aqui não são as pessoas, a raça humana. O que é o mundo aqui? O mundo aqui é o sistema. O mundo aqui são os valores que se rebelam contra Deus e contra a sua palavra. É o mundo da soberba, do egoísmo, da incredulidade, do relativismo. É o mundo da avareza. É o mundo de viver apenas do que é efêmero, passageiro, financeiro, material. É esse mundo que é celebrado, elogiado pela sociedade. É esse mundo que deve não ser amado. E ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E no verso 16, o apóstolo então utiliza 3 expressões para descrever o que é este mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Desejos da carne. Escritor, comentarista bíblico, ele diz: o que é desejo da carne? É viver uma vida dominada pelos sentidos, é ser glutão na comida, efeminado na luxúria, escravo do prazer, lascivo na moral, egoísta no uso das posses, desprovido de todos os valores espirituais, extravagante na gratificação dos desejos materiais, terrenos e mundanos, que é exatamente o que marca a nossa sociedade. Só celebra e só busca o que é mundano, material, não se preocupam com o estado da alma, com a eternidade, vive apenas para ostentar os bens, para a cobiça. João então exorta nos dizendo que se queremos desfrutar desta alegre comunhão, é preciso amar o Pai, amar o povo do Pai e não amar o mundo. O nosso coração não pode estar dividido. Ou servimos a Deus e amamos a Deus, ou a Mamon, ou as coisas que esse mundo oferece. E por último, a sexta e última atitude. Ele então fala dos versos 18 a 27. Para que a comunhão seja desfrutada, precisamos batalhar pela verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus está sendo, irmãos, bombardeada cada vez mais e mais. E o que João vai afirmar, movido pelo Espírito Santo de Deus, é que os últimos dias, a última hora, que é esse intervalo entre a primeira vinda de Jesus e até a sua segunda vinda, esse intervalo é chamado de última hora, últimos dias. Esses dias serão marcados por terríveis desvios da verdade. E se não estivermos firmados na palavra, na verdade, não desfrutaremos de comunhão. E sem comunhão não há alegria, não há real felicidade. Sem comunhão com o Pai e com o seu povo.
Portanto, ele vai falar dessa batalha que enfrentamos pela verdade, pela sã doutrina, pelo evangelho. Ele diz: filhinhos, verso 18, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Ele afirma que nos últimos dias que precederão a volta gloriosa de Jesus, se levantará o anticristo, um indivíduo que assumirá todo esse discurso e toda essa proposta do mal. Mas ao mesmo tempo ele afirma, também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Surgirá o anticristo, mas antes que o anticristo venha, muitos anticristos. E João aqui apresenta esse conceito de anticristo, não como um indivíduo nesse instante, mas como princípios. Ou seja, os princípios do anticristo já estão se manifestando, já estão presentes na nossa sociedade nesses últimos dias. E isso não acontece só fora, mas na própria igreja, no meio do povo de Deus. Ele diz: eles saíram do nosso meio, verso 19. Entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja que coisa preocupante. Ele diz que esse espírito surgindo dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus. Mas glória a Deus, porque o mais interessado em preservar a sua igreja é o próprio Deus, que a protege, que a purifica, que repreende o mal. Mas nós também, como povo de Deus aqui na terra, precisamos participar dessa batalha pela verdade, pela sã doutrina e pelo evangelho. Não há alegria real, não há comunhão verdadeira, não há espiritualidade saudável sem firmeza na palavra. O que é que esses anticristos afirmavam? Eles diziam assim, por isso que João fala de forma muito incisiva, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ele é chamado de anticristo, de mentiroso, porque ele nega verdades preciosas do evangelho. E a verdade preciosa do evangelho é Jesus, o ungido de Deus, aquele que sendo Deus se fez carne. Deus habitou entre nós, através de Jesus Cristo, Deus revelou o Pai. A história foi tocada pelo Eterno através de Jesus Cristo. Eles negam que Jesus é o Cristo, ou seja, eles negam que Jesus é divino. E a Bíblia claramente revela que ele sendo Deus se fez carne. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Duas naturezas, uma só pessoa, revelando a humanidade, revelando a divindade para a glória de Deus Pai. Eles negam a Trindade, porque se negam o Pai, negam também o Filho, porque o nosso conhecimento de Deus é através de Jesus. João alerta-nos sobre verdades preciosas. No verso 23 ele diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Se nega o Filho, não tem um Pai. Por que, igreja? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é mérito, não são as nossas obras, os nossos feitos extravagantes que dá acesso ao Pai. O que garantiu o romper do véu foi a morte e o derramar do sangue na cruz do Calvário. Quando ele disse: está feito, está consumado, o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. A obra foi de Deus, veio do céu e nos dá acesso à presença do Senhor. Portanto, João está nos convocando, o Espírito Santo, a batalharmos pela palavra, pelo evangelho, pela sã doutrina. Verdades essenciais, preciosas, que diz respeito ao Pai, ao Filho, à nossa salvação, os desfrutes e as bênçãos que desfrutamos.
Isso é extremamente prático, porque João disse no início: eu estou escrevendo estas coisas para que vocês tenham alegria. Portanto, sem estas verdades em nosso coração, sendo cridas, obedecidas, amadas, não há felicidade, não há alegria, não há comunhão, não há culto que agrada ao Senhor, não há vida que glorifica o nome do Senhor. No verso 20 e 21, o apóstolo diz assim, algo extraordinário. Ele diz: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Ou seja, existem os anticristos, os que negam a verdade e não têm um real conhecimento. Mas João está dizendo: com vocês não é assim, porque vocês têm a unção. E o que é a unção, irmãos? A unção é o Espírito Santo nos libertando das trevas. O que é a unção? É o Espírito tirando de nós um coração duro, um coração incrédulo, e nos dando um novo coração. Um coração que entende, um coração que crê, um coração que ouve, um coração que busca e obedece. Este conhecimento só é dado a nós através da unção. Ou seja, ele é dado a nós por intermédio do Espírito Santo. Não basta apenas um ministro externo. Eu posso estar falando aqui enfaticamente, mas se o Espírito de Deus não estiver iluminando a tua alma, se o Espírito Santo de Deus não estiver trazendo luz para o teu coração, você não receberá, não conhecerá, não entenderá. Mas se o Espírito estiver iluminando a tua mente, estas verdades alcançarão o teu coração e serão preciosas à tua vida. Ele diz: você tem um Espírito, e o Espírito veio do próprio Cristo. E quem tem o Espírito tem conhecimento, porque tem a verdade. Veja o versículo 21. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O Espírito nos conduz à verdade, e a verdade é Jesus. E a verdade é a sua palavra. Glorifique o nome de Jesus, porque Ele te deu unção. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é ungido do Senhor, porque ele recebeu o Espírito para conhecer esta verdade tão profunda, tão maravilhosa e sobrenatural. Ele conhece a verdade, ele ama a verdade, ele se submete à verdade, porque ele recebeu a unção, o poder, a iluminação, a regeneração, produzida somente pelo Espírito Santo de Deus. No 27 ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que é que João está querendo dizer? João está querendo dizer, não é que a gente não precisa de professores, de mestres, de pregadores. Até porque ele está escrevendo uma carta para orientar aquele povo. O que é que ele está dizendo é o seguinte, irmão: sem a unção do Espírito, sem a presença do Espírito, todo ensino, toda instrução é inútil. Porque o que nos dá edificação é o Espírito Santo, que se instrumentaliza da palavra para consolar, edificar, fortalecer e salvar o seu povo, a sua igreja. Portanto, só conservaremos a comunhão e desfrutaremos de profunda alegria na medida que permanecermos no Evangelho, na sã doutrina, na palavra que proclama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos ajude a conservar a comunhão, a desfrutar da comunhão, a desfrutarmos dessa preciosa e maravilhosa bênção. Mas, amados irmãos, estejamos conscientes da nossa responsabilidade. Esta maravilhosa e alegre comunhão só será realmente desfrutada se andarmos na luz. Repita comigo: se andarmos, se obedecermos aos mandamentos, se amarmos os irmãos,
se afirmarmos a nossa identidade, se não amarmos o mundo e se permanecermos firmes na palavra. Que a unção nos ajude, que o poder do Espírito nos socorra, que haja comunhão, que haja alegria, que haja celebração, que haja desfrute destas bênçãos maravilhosas, que nos levantemos como um povo de Deus, capacitado pelo Espírito, para assumirmos a nossa responsabilidade e cumprirmos estas atitudes para a glória de Deus e para a nossa profunda felicidade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Pai, mesmo sentados, feche seus olhos. Agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra viva, Tua palavra que nos exorta, Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos consola. Que esta unção que nos faz conhecer de verdade, que esta unção que nos faz experimentar a verdade, mais uma vez, se manifeste em nosso meio, aplicando esta verdade nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.